Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuaremos a seguir a história de Moisés, aquela personalidade mais importante do Antigo Testamento, o símbolo do Antigo Testamento. Este homem que era um príncipe, ele tem agora uma experiência de falência. Está no deserto, assim como ele se tornou um deserto. Perdeu toda a influência, todo o poder e faz o caminho inverso de José. José chega como um escravo e se torna o vice-faraó. Esse aqui é um príncipe que agora vai como um escravo, como um indigente, como aquele que não tem nada no lugar, que não tem nada no deserto. E ali então ele está no Horebe. E estando nesse monte, ele vê alguma coisa estranha. No meio do deserto, uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Então, Moisés é um homem observador. Isso não passa desapercebido. Através disso, Deus chama a atenção deste homem e ele então se aproxima para ver o que estava acontecendo. Moisés viu, mas o texto também vai dizer assim: o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou do meio da sarça, dizendo. Nós temos aqui o encontro de duas visões, de dois olhares. Um homem atento, um homem sofredor. Um homem que perdeu muito, mas que se busca reencontrar. O observador, ele vê uma sarça que não se consome, mesmo pegando fogo. Mas é Deus também que olha para o seu filho. Mas que no fundo, olhando para Moisés, Deus está olhando para o seu povo. E Deus o chama, Moisés, Moisés. Chama-o com o nome que a princesa colocou nele. Tirado das águas, assim é o seu nome. E a disposição deste que é chamado, aqui estou. E Deus vai recomendar para ele que esse lugar é santo, portanto, tira as sandálias. Tenha reverência com esse lugar e se apresenta. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É uma história vocacional que nós temos na leitura de hoje. Deus que atrai a atenção deste ser humano. Deus que o chama com o seu nome, Moisés, Moisés, e a disponibilidade de Moisés. Aqui estou. E Deus se apresenta. Deus tem uma identidade e que essa identidade nasce da relação que teve com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu sou o Deus dos teus pais. Vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Mas vai que eu te envio ao faraó. É um Deus que ouve o clamor dos filhos de Israel e que este clamor chega até Deus e por causa disso ele chama Moisés. Então Moisés é a realização da oração do povo de Israel, que agora Deus chama o seu filho Moisés para acudir, para ir ao encontro do seu povo. Mas eu te envio ao faraó, para que faça sair do Egito meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse: quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? É muito comum em cada pessoa que é chamada na Bíblia colocar uma motivação para não dizer sim, mesmo que já tenha dito, aqui estou. Mas depois vai dizer, quem sou eu? O que eu posso fazer? Eu sou apenas aquele que o faraó está perseguindo e quer matar. Deus lhe disse, eu estarei contigo. E este será o sinal de que fui eu que te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha, o Horebe. De fato, depois dessa montanha, muitas vezes vai vai estar presente nas narrações bíblicas. Mas veja assim, uma objeção daquele que é chamado, quem sou eu para ir até o faraó? E a afirmação de Deus, eu estarei contigo e este será o sinal.
Lembram-se também, em outros momentos vocacionais, como aquele de Maria, tem essa promessa de eu estarei contigo, e também a apresentação de um sinal. Então, aqui hoje nós temos o relato da vocação de Moisés. E este homem vai viver com tanta intensidade esta vocação, esta união com Deus para interceder pelo seu povo, que vai marcar profundamente a história da salvação, a história do povo de Israel, e que também vai ser, em relação a Cristo, a imagem, a figura de tantos outros eventos importantes do Novo Testamento. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer, estamos no Evangelho: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Vejam que Jesus faz esta oração, das poucas orações de louvor do qual se manifesta o conteúdo. Jesus está louvando e tem um porquê, Deus se revela aos pequenos, e Jesus faz essa oração de tão grande louvor logo depois daquele discurso que ouvimos no Evangelho de ontem, aonde Jesus vai advertir a cidade do lago, da região do lago, que é Betsaida, Corazim e Cafarnaum, aonde ele fez tantos milagres, e que vai dizer: se em Tiro e Sidônia, se em Sodoma tivesse sido feito esses milagres, eles teriam se convertido. Por isso, no dia do juízo, vocês terão uma sentença, um juízo ainda mais duro. Ora, depois dessa constatação que a sua evangelização, o seu trabalho não está produzindo efeito, depois desse momento de tristeza, que talvez nós seríamos conduzidos ao choro e à depressão, nesse momento que Jesus começa uma oração de louvor. Jesus percebe que a maioria não aderiu à sua proposta, mas aqueles que aderiram, aqueles pequenos que aderiram, por esses se deve louvar. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. O Verbo de Deus que se fez pequeno entende que o reino de Deus é para os pequenos. Ora, quantas vezes nós somos decepcionados, frustrados, porque nós queríamos que os grandes deste mundo aderissem ao projeto do reino. E Jesus fala, um momento, o reino de Deus, ele é acolhido por aqueles que são pequenos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, porque essa é a vontade de Deus. O reino que é dos grandes para os grandes não é o reino de Deus. Tudo o que foi entregue por meu Pai, tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ora, Jesus anuncia aqui um tema que é muito recorrente no quarto evangelho: a união entre ele e o Pai. Então, que ele é conhecido pelo Pai, mas o Pai pode ser conhecido através do Filho. Deus, ninguém jamais o viu, mas próprio o Filho de Deus que o revelou. Olhando para Jesus, nós vemos o Pai. Ora, esse Filho, o Verbo eterno de Deus, ele se tornou pequeno. Através do mistério da encarnação, ele se faz pequeno, mas ainda não somente assumiu a fisionomia nossa humana, mas assumiu a fisionomia, a condição de servo. Ora, é este Jesus, nosso Deus e Senhor, que se torna revelação do Pai, e que, anunciando como pequeno o reino de Deus, ele se apercebe que quem é que acolhe este reino de Deus? Quem é pequeno, quem se faz pequeno. Em outro momento do Evangelho, Jesus vai usar a imagem das crianças para falar da simplicidade, da pequenez daqueles que escutam a sua palavra. É este o reino que é anunciado a nós, e que também vale como critério de juízo sobre nós mesmos, porque se nós acolhemos o reino de Deus de verdade, é um sinal que somos pequenos. Mas se o reino de Deus não é acolhido na nossa vida, ou se somente fingimos de acolhê-lo, é sinal que nós somos grandes para este mundo e não somos pequenos para o reino de Deus. Irmãos meus caríssimos,
tenham todos um bom dia e que nós possamos nos fazer pequenos, humildes, servos como o Senhor para acolher o seu reino. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, meu Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.